hoje em dia. Tudo Você chega meu. lá e fala, é meu, é meu, é meu. Isso. Essa padaria, minha. Essa aqui. Bem que eu Já queria. pensou? Essa faixa da praia aqui, daqui Aqui pra é só cá. minha. É. Minha e da família inteira, Não, né? é a da minha família enorme. aqui, é. É. E então, eu sou carioca da Gema, mas nasci e morei a minha infância e adolescência toda na Urca. Eu não conheço muito o Rio. Urca, bem carioca, né? Urca é perto... Embaixo do Pão de Açúcar. Tá. No bairro onde mora o Roberto Carlos. Tá. É embaixo do Pão de Açúcar. É um bairrozinho pequenininho, aonde também foi fundada a cidade. Entrou ali mesmo? pela Praia do Forte. Você conhece a Praia do Forte? Começa por lá, então? Começa Cidade? por lá. Na Praia do Forte tem um forte militar ali, Sei. aonde exatamente entrou Chegou, a expedição e tal. É um bairro pequenininho. Imagina. Então, assim, a minha casa era de frente para o Cristo e ao pé do. Mas do você Pão não de fica Açúcar. imaginando, às vezes, como esses caras chegando Como era? naquela Não sei, época, não consigo vendo essa entender. beleza E a Urca absurda. foi construída também, que a Urca tem a montanha, tem o morro da Urca, e ela foi um pouco aterrada. Mas é um bairrozinho super residencial, que agora acabaram de descobrir, porque antigamente quase não ia ninguém lá, só quem morava lá. Tá. Agora tem uns points lá. Virou a mureta da Urca. Movimentado agora tem um point lá, mas é muita gente que vai, garotada e jovens, e vai para ver exatamente o pôr do sol, a natureza, porque tem mar, tem montanha, tem céu maravilhoso, verde. Mas tem um pouco de verde, não tem muito verde. Ali não. Tá. Tem árvores e tem barcos. Imagina, você que gosta de desenhar. Parece uma pintura. Você abre a janela assim, é super bucólico, porque a Baía de Guanabara ali é bem o retrato do Rio de Janeiro, né? O cartão postal do Rio de Janeiro. E com barquinhos, com os barcos ancorados, ou estacionados ali. E, ancorados, claro. Mas eu tô dizendo, não tem cais, eles ficam no meio do mar. Então, é um bairro... A minha infância toda foi lá e a minha adolescência também. E é muito diferente? Mudou muito de lá pra cá? O bairro não, porque não tem muito para onde mudar. É um bairro essencialmente de casas e chegou um momento que foi proibido. Começaram a construir alguns prédios um pouco maiores, depois proibiram. Primeiro por causa do patrimônio, né? E as fachadas não podiam mais ser mudadas. Tem alguns prédios e não podia ter prédios muito altos. Entendi. Então, hoje em dia é bem preservado. Eu acho que mais nenhuma casa pode... Não sei se pode dar lugar a prédios, mas sempre prédios pequenos, de 4 andares, no máximo 5 andares. Então era de brincar na rua, dava pra brincar na rua. Essa mesmo? foi minha infância. Eu sou de uma época que não tinha muito... Como fala? Enfim, eu não tinha muito carro na rua ainda. Porque tinha carro, mas tinha uma época que era assim, a família tinha um carro. Eu acho que era assim quando eu era pequena. Eu também. Não era quando todo mundo da família tem carro. Porque hoje em dia, mesmo, jogava futebol tem na uma rua, família... Então a gente brincava de bola. Pouco carro, os pais iam trabalhar e as ruas ficavam sem carro. Então a gente jogava vôlei, jogava queimado. Eu era boa de queimado, nunca fui boa de vôlei. E jogava queimado. Aqui chama queimado, lá em São Paulo é queimada. Aqui é queimado. Queimado? Queimado, que jogava. Você tem que acertar na pessoa. Acertar na pessoa. E assim, andava de bicicleta, de patins, tudo na rua ou nas calçadas. Nessa época ainda de criança era possível. Hoje era tranquilo, em dia tem muito carro. Às vezes é difícil com essa invasão ali da mureta da Urca, às vezes é difícil a gente conseguir vaga para parar carro. Nossa. Porque os prédios também tem prédios antigos que tem pequenas garagens. Não cabe tudo. Às vezes não cabem todos os carros. Enfim, é um bairro bem bucólico, bem antiguinho. Então, minhas primeiras memórias lá da minha casa. Meus pais moram até hoje lá. É mesmo? No mesmo prédio. É um prédio, assim, eu me lembro quando eu viajei a primeira vez até para estudar fora, a gente passava assim nas agências, tinha Varig, né? Sei. Sobretudo na agência da Varig, eu via sempre o meu prédio. Porque mesmo? Cartão postal, é ali Baía de Guanabara, Cristo, não sei o quê, e o predinho, que é um prédio baixinho, art déco, bem art déco, lindo.
Também a mesma coisa desde sempre. Não mudou, né? Não mudou nada, nada, nada. E nem pode, porque agora mas acho legal. Por causa do patrimônio manter, não né, pode. esse tipo de coisa. E lá que eu comecei minhas primeiras aulas de balé. Tinha um conservatório de música lá na Urca. Então primeiro eu estudava piano, aí começaram as aulas de balé. Tenho um irmão. Então, mais velho ou mais novo? Mais novo. Tá. E eu tinha aula de iniciação musical. Sei. Então tinha uma bandinha. Isso na escola? Ou era parte? Não, a parte. Era um conservatório de música que tinha na Urca. Minha escola primária era na Urca também. Então tudo a gente fazia a pé. Fazia a pé mesmo? A Urca tem 4 ruas. 4 ruas assim. E eu acho que 3 ruas assim. E ela dá uma volta assim. É pequeno. Tá. Mas é lindo. Você que chegou aqui no Rio de Janeiro, precisa hoje, antes de ir embora, tem que passar na Rafa, Urca. me leva lá, cara. Não, a Urca é um must. E até hoje é assim. Não existia Barra ainda, mas já existia a Urca. É verdade. Barra é mais nova. Mas teu interesse pela dança vem como? Tem alguma influência da família? Tem, da mãe, né? A minha mãe me levou. Eu acho que eu já dançava, como toda menina, pequena. Minha mãe sempre gostou de balé, aprendeu balé, estudou um pouco de balé, nunca foi profissional. E aí me levou. Nesse lugar que a gente tinha o conservatório de música, começaram as aulas de balé com uma bailarina do Teatro Municipal do Rio, olha só. Olha, que sorte. E aí eu comecei a fazer as primeiras aulinhas, e eu acho que eu já tinha também um ouvido mais musical, a professora já gostou, também me dava atenção, então eu adorava, mas esse começo todo foi bem uma brincadeira de criança. E, não era uma coisa que você imaginava. A Urca, para você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, mas acho que você sabe. Ali tinha a TV Tupi. Era o cassino da Urca, na época que tinha cassino, depois foram proibidos, então tinha aqueles grandes shows e tal, que é na entradinha da Urca. E aí depois, nesse cassino, virou a TV Tupi do Rio de Janeiro, do Brasil, não sei como chamava. TV Tupi. Aqui no Rio era Canal 6. Então eu me lembro muito, isso também fez parte um pouco da infância, a gente ia em programinha infantil lá. E a primeira vez que eu dancei uma dança com o nosso balézinho eram as crianças que foram dançar num programa qualquer de criança, lá na TV Tupi. E tudo era ao vivo, né? Não tinha VT. Não tinha VT. Eu acho que naquela época não tinha. Putz, imagina recuperar um negócio desse. Então eu acho que era tudo, tinha... Recuperar não tem como, porque não tem VT, não tinha né? VT, não tinha VT. Tinha Capitão... O que? América? Pode ser? Capitão América? O quê? Não, das antigas aqui, do Brasil ou de fora? Furacão. Capitão Furacão? Capitão Furacão, não conheço. Eu acho que... vocês são jovens. É por isso. Capitão... Tinha uns programas lá antigos, enfim. Mas então a Urca, é o que você me perguntou mais. Então o balé começou assim. E aí a professora chama Luciana Bogdanich. Mas você tá falando de quantos anos aí que você começa com esse conservatório? 6 anos. Com 6 anos. Uns 6 aninhos eu já ficava dançando em casa. E aí comecei, e até os 10 anos eu fiquei nessa escola. Gostava, adorava. Adorava. E aí depois, mas não era nada como profissional, porque hoje em dia, criança de 7, 8 anos, vê tanta coisa também na internet, né? Ela já sabe se ela quer aquilo, se ela entra. Aí é treinamento, porque eu não tinha isso, eu fazia, 2 vezes na semana. Entendi. Hoje em dia, treinamento como você treina um atleta. É mesmo? Todo santo dia, desde cedo, desde 7, 8 anos. As escolas profissionais, como a escola do Teatro Municipal, como escolas como lá de Joinville, também a escola do Bolshoi, que é uma filial do Bolshoi aqui no Brasil. Então são escolas que preparam desde cedo, são escolas profissionais que a gente chama. E nessa época tinha passava na televisão alguma coisa Tinha programas de dança na televisão, sabia? Mesmo? Mas era num canal que nem existe mais, que era o Continental, canal 9. Tá. E tinha uma bailarina, eu acho que do Municipal, que fazia um programa só de dança e eu acho que só de balé. Mas isso lá atrás, Entendi. eu era criança, eu me lembro disso. Mas ainda nem imaginava que um dia eu ia ser bailarina. E aí eu fui para
Com 10 para 11 anos, eu mudei de colégio, né? Porque aí você sai do primário, né? Muda de colégio, e eu mudei de escola de balé. E aí eu fui para uma escola bem estruturada, que era de uma ex-bailarina do Municipal, primeira bailarina do Municipal, chamada Leda Yuki. E aí eu fui lá e eu fiz toda a minha formação. Era uma escola particular. Não era também essa exigência. Ah, não era? Mas ali já tinha um grupo. Tá. Ali eu fui tomando mais gosto. E ali que eu falei, queria muito ser bailarina. Mas era um sonho Mas bem você distante. se destacava lá? Sim, aí já comecei a me destacar. Primeiro eu entrei para o grupinho das crianças, né, Sei. de 11, 12 anos. Depois comecei já a fazer solos. O meu sonho, aí a gente vê como que os sonhos mudam, né? Claro. O meu sonho, neste momento, quando eu tinha 12 anos, porque eu tinha outras amigas de 12, 13 anos que eram mulheres. Eu era sempre muito menininha. Pequenininha. Muito pequena, muito magrinha. E o meu sonho era dançar com as grandes. Sei. E aí, com isso, eu dançava com as pequenas, né? E depois eu já comecei a me destacar. Eu já dançava separada do grupo, porque eu era menorzinha, porque, graças a Deus, já tinha uma certa técnica, eu podia fazer alguma coisa de destaque. Mas eu não gostava, não. Um dia me deram, assim, uma chance de dançar com todo mundo, com um grupão. Eu queria dançar com as mais velhas, eu queria dançar com as mulheres. Pertencer aquele grupo lá, né? Então eu me lembro muito disso, e aí depois, claro. Olha que legal. Desleixou. Mas elas se aceitavam ou era essa pirralha aqui com a gente? Não, já me aceitavam. Aceitavam? Mas porque elas eram mais ou menos da minha idade. Eu que era pequenininha. Ah, tá. Não é que eram bem mais velhas. Não, tinham algumas mais velhas, mas tinham muitas que eram da minha idade, mas eram mulheres, né? Bem nessa fase de 12, 13 anos, né? Eu nasci em 70. Minha irmã fazia balé, assim, era uma coisa comum das meninas fazerem balé, né, nessa época. Na minha época também, quer dizer, eu conheci os bailarinos do Teatro Municipal, porque como a minha diretora tinha sido primeira bailarina do Municipal, ela trazia muita gente do Municipal para fazer aulas lá, a gente via muitos profissionais. E engraçado que eu me lembro ainda, criança, adolescente, assim, 12, 13 anos, de ver muitos bailarinos e bailarinas que depois eu acabei encontrando lá. Mesmo? A gente acaba se encontrando. Eles ainda eram bailarinos do teatro, e aí eu cheguei lá, né? Então, com a minha própria professora, você acredita que eu fui colega da minha professora? A minha primeira professora, caramba, a Luciana. Você conseguiu... Porque ela devia ser novinha, não sei quantos anos ela tinha. Eu tinha 6, mas ela podia ter, não sei, 18, 20, não sei. Eu sei que um dia, quando eu entrei no Municipal, ela era do corpo de baile. Poxa, que legal. Ainda cruzei. E eu não sei como funciona, assim, fazer ponta já pode, já desde pequenininho, ou é uma coisa que não, você vai gradativo, viu, meninas? É gradativo, não pode assim, quero fazer ponta. Não é querer. Por quê? É a formação? Porque você precisa ter controle da musculatura da criança, que isso é muito importante, porque senão a criança não consegue subir na ponta. Parece que é muito simples, pode lesionar. Joelho, sobretudo, articulações, tornozelo, se ela torcer, e joelho pode ficar muito comprometido se você não tem uma musculatura fortalecida. Então, assim, você precisa, no mínimo, quando eu entrei nessa academia, com 11 anos... Na segunda ou na primeira? Na segunda, eu já tinha tido 4 aninhos de alguma experiência, né? De 4 a 10 anos. Mas eu não pude fazer ponta. A minha professora disse, não, ela vai entrar. Eu ainda levei 2 anos ou 1 ano e meio me fortalecendo para ir entrar na ponta. Mas você ficava meio ansiosa para isso? Fica, né? Toda criança quer subir na claro. ponta. Então eu conto também, quando eu falo ou dou palestra, eu falo para